Estamos apresentando Vox Populi Social. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social. Eu sou Felipe Fernandes, advogado, e hoje vamos falar sobre algo que poucos querem encarar de frente: o perigo real de não se planejar financeiramente. No Brasil, milhares de pessoas caem todos os dias nas armadilhas das apostas online, atrás de soluções rápidas para os seus problemas, e acabam endividadas, ansiosas e presas em dívidas que são impagáveis. E não só os adultos, viu? Adolescentes chegam a pegar empréstimos com agiotas para sustentar o seu vício, e o resultado é que famílias são destruídas, oportunidades perdidas e o futuro financeiro comprometido antes mesmo dessa vida financeira começar. Por isso, ouvintes, a educação financeira é uma missão social de todos. E a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio criou o curso Investidor de Sucesso, uma iniciativa para incluir, proteger e oferecer autonomia, transformando vidas por meio da educação financeira. E quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto tão importante é o Manuel Vieira, secretário municipal de Trabalho e Renda. Bem-vindo, Manuel. Seja muito bem chegado aqui no Vox Populi Social. Obrigado, Fernando. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui com você, te conhecer pessoalmente, parabenizar aí a rádio pelo trabalho excelente que faz de divulgação e de comunicação. A população precisa de informação e vocês levam isso com muita seriedade e comprometimento para todos. Né? Muito obrigado, Felipe. Só para a gente então... Porque é Felipe Fernandes, então as pessoas ficam tranquilas que muitas vezes o Fernando vem. O Fernandes vem, né? Imagina. E você, nosso ouvinte, né, que participa com a gente, mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral, o 3231-3567, repito, 3231-3567, ou pelas nossas redes sociais, o YouTube da Rádio Catedral e a Web TV Redentor, onde a gente vai passar aqui, ó, um tchauzinho para a câmera aí, Manuel, a gente está falando para quem quiser nos assistir, né? Manuel, vamos começar falando da Secretaria de Trabalho e Renda. Qual o escopo da Secretaria? Fala um pouquinho da SMTE. Olha, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda ela tem como prestação de serviço principal, prestação de serviço público, buscar mediar a empregabilidade na cidade. Uhum. Né? A empregabilidade é a geração de renda. Né? Do ponto de vista da empregabilidade, isso está muito associado à formalização de empregos por meio de assinatura de carteira. Né? Então, empregos formais, né? São empregos formais computados de acordo com a legislação trabalhista seletista. Relativa à atividade que a pessoa está... mas dentro do CLT, ou seja, carteira assinada, emprego formal, regular. Perfeito. Essa é a missão principal da Secretaria. Mas, principalmente depois do advento do MEI, da criação do MEI, né, como uma proposta de buscar garantir um degrau mais baixo, né, um primeiro degrau para o empreendedor, essa figura também entrou no cenário da Secretaria como uma maneira também de trabalhar a geração de renda dessas pessoas. Então, hoje temos esses dois principais canais de empregabilidade e geração de renda que são relacionados ao seletista e ao empreendedor através da criação de MEI. Além disso, a gente também tem o trabalho dos restaurantes populares, que ficam dentro da Secretaria, e das cozinhas comunitárias. Certo. E esse ano, por exemplo, a gente, somado ao trabalho das cozinhas comunitárias, a gente lançou o serviço do odontomóvel, que vai cuidar exatamente da dentição, né, da boca das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e fazem uso, são assistidos pelo programa das cozinhas comunitárias. Muito importante esse trabalho da Secretaria, mas agora vamos voltar ao nosso foco aqui do tema de hoje, que é a questão financeira, né? Qual a relação, Manuel, entre a educação financeira e a inclusão social? Olha, a educação financeira ela é fundamental para que a gente possa se programar a vida da gente. Não é só a parte financeira, porque a parte financeira é o que vai dar sustentação para várias outras atividades das nossas vidas. Não digo todas, mas uma boa parte delas. Então, se você não consegue se programar financeiramente, significa que em algum momento você vai ter problemas nessas atividades. Né? E a inclusão social significa que se você, hoje em dia, você não tem recursos financeiros, você vai ter uma série de obstáculos sociais que você vai encarar, vai ter que enfrentar. Então, sem recurso, a pessoa
por exemplo, não consegue pagar uma conta, não consegue ir no teatro, não consegue comprar comida para dentro de casa. Uma coisa acaba levando a outra. Levando a outra. Então, são coisas que não são dissociáveis, né? A questão do trabalho, ela está totalmente relacionada à questão social da pessoa. Certo. E assim, na prática, o que acontece quando falta o planejamento financeiro? Pode dar exemplos? Olha, eu acho que primeiro de tudo é o próprio endividamento. Né? Esse é o primeiro cenário. Quando a questão do planejamento financeiro, a gente tem que considerar também que existem coisas que estão fora da capacidade de qualquer pessoa de planejar. Por exemplo, a gente faz um planejamento considerando uma série de situações ao longo do tempo. Então, você vai fazer o planejamento considerando que você está empregado ou considerando que você pode ficar desempregado e que tipo de renda extra você pode ter. Isso tudo tem que entrar nesse cenário. Sim. Então, quando isso deixa de acontecer, a pessoa ela se envolve, primeiro, nessa questão do endividamento, né? A falência financeira, a tendência a ocasionar problemas dentro do ambiente familiar, né? O ambiente doméstico, porque aquela pessoa deixa de participar digamos assim, do fornecimento do sustento daquela determinada família. Sim. Então, isso gera uma frustração enorme, né? Problemas psicológicos, inadequação dentro da família, quer seja... isso costuma, inclusive, ser mais comum até no homem do que com a mulher, né? Sim. Talvez porque, historicamente e culturalmente, o homem tem... A família tradicional acaba que o homem é o provedor. É o provedor. A mulher está entrando, né? Recentemente, entre aspas, né? Já tem algumas décadas, mas principalmente nessas últimas 2 décadas, a mulher realmente alcançou um nível um pouco mais de equivalência em relação ao homem. Sim. Então, hoje, digamos que o homem tende a enfrentar com mais frequência o problema da falta de recursos e dos impactos à sua própria vida. Então, a tendência é o endividamento, problemas na família, perda da sua capacidade de pagamentos, né? Sim. Inclusive de moradia, inclusive perdendo a moradia, acaba indo para a rua. E aí é uma bola de neve que vai sugando tudo da vida da pessoa, né? Porque ela começa a se endividar por uma questão que seja muito necessária, mas aí daqui a pouco já está se endividando o aluguel, é o IPTU que já não paga, imagino, né? E depois a comida, enfim, antes a comida, imagino, enfim. Realmente é um problema sério. E como é que está a situação no Rio de Janeiro, segundo os dados mais recentes em relação a essa questão do planejamento financeiro? Olha, eu vou te dar alguns dados que têm relação mais com o país, né? Tá. O país, de forma bastante generalizada, tem uma porcentagem bastante alta de pessoas endividadas, né? Já passou há bastante tempo de 50%, já está chegando aí, batendo a casa dos 60%, às vezes um pouquinho mais, isso tende a oscilar, mas a gente já está num ambiente onde a quantidade de pessoas endividadas é maior do que a quantidade de pessoas sem dívida nenhuma, o que é um problema social muito grave, né? Por tudo isso que a gente acabou de falar. Então, o cenário do Rio, ele não é... Ele, obviamente, que é tensionado por esses números, né? Sim. Não saberia te dizer hoje precisamente qual é a quantidade de pessoas... Mas pode ser um retrato, né? Através do Brasil, a gente acaba trazendo um retrato também do Rio, até porque o Rio tem essa mescla de Brasil, que o dado nacional também acaba encontrando respaldo aqui. O Rio ele tem uma característica que é bastante curiosa. Ao mesmo tempo que ele é um espelho da realidade nacional, né? Sempre foi, até por ter sido capital do país durante longa data. Mas ele tem uma característica que de vez em quando ele tem uns casos assim que saem um pouco do normal. Por exemplo, a gente está com um índice histórico de empregabilidade muito alto. Sim. O que contradiz um pouco o cenário nacional, que é um cenário de uma certa estabilidade. Alguns estados aumentaram um pouquinho, alguns outros estados... Mas em defasagem ainda em relação à quantidade de pessoas e vagas, imagino. Porque na verdade, como é que se computa nessas vagas? Nacionalmente, eu estou perguntando. Você fala no Rio, a gente está tendo... Estou falando primeiro em nível nacional, a questão da estabilidade. Alguns estados um pouquinho para cima, outros um pouquinho para baixo, mas de forma geral, a tendência é de uma certa estabilidade dos números de empregos novos gerados e de demissões realizadas. Então isso vai estabelecer o que se entende por índice de empregabilidade. Então o Rio de Janeiro hoje ele está puxando inclusive o Estado para cima, né? O Estado
se a gente fosse considerar só os números dos municípios, dos outros 91 municípios, a gente teria uma situação bem pior para o estado, aliás, ruim, né? Abaixo da média. E o Rio de Janeiro, sozinho, ele está puxando esse índice. Sozinho, não digo, tem alguns outros municípios que têm um índice favorável, mas não chega a 10% do estado com índices positivos, né? E o Rio de Janeiro consegue não só estabelecer um índice de empregabilidade muito alto, como ele puxa o índice de empregabilidade do estado inteiro para cima. Sim. Então, essa é uma tendência que tem acontecido nos últimos 3 anos, que o índice de empregabilidade tem sucessivamente alcançado números cada vez melhores, só que a gente já chegou num nível que é equivalente ao melhor nível dos últimos 12 ou 13 anos, né, quando começou a série histórica. Então, a gente já entende que a gente está chegando num cenário onde é mais difícil de você continuar subindo. Vai acabar estabilizando em algum ponto, né? Agora, eu acho que o nosso grande desafio vai ser conseguir estabilizar esses números e... O índice de desemprego no município, você tem ideia? Eu estou perguntando... Eu não me lembro exatamente... Quero deixar em situação... Não, de forma nenhuma. Eu não vou me lembrar exatamente do valor certo. A curiosidade que me veio pela sua fala. Se eu não me engano, eu estava como 7,6%, que é um nível considerado muito baixo. Sim, né? Sim. E nos últimos meses isso tem oscilado, a gente faz umas leituras de trimestre. Muito bom. Estava entre os melhores. O último trimestre de 2024 foi um trimestre muito bom e o primeiro... e o segundo de 2025 também. A nossa expectativa desse próximo trimestre é que a gente busque agora essa manutenção. Porque como a economia do país não está, digamos assim, não está aquecida demais, inclusive alguns números mais recentes até estão demonstrando que a economia do Brasil reagiu bem a imposição do tarifaço, que para a gente é uma notícia muito boa. Sim. Não sei se... eu estava ouvindo no jornal esses dias, falando sobre essa questão do tarifaço. Ele, diretamente no Rio de Janeiro, talvez não tenha maior efeito, né? Que a gente, na região sul e até centro-oeste, por conta da questão do agro, a gente vai ter mais problema. Então, assim, talvez a gente não atinja aqui diretamente o nosso município e nosso estado, mas o estrago será feito mais para frente em regiões mais afastadas que trabalham com agro, né? Isso vai ter muito relação com o tipo de commodity, se ela foi impactada ou não pelo tarifaço, se conseguiram... Porque também teve a abertura, né? Uns 700 itens foram relaxados. Saíram da lista. Então, tem toda uma questão de quais são os commodities que a gente está falando e qual o impacto que cada uma está gerando nos seus próprios estados e municípios, né? Senhor secretário. Mas, especificamente no Rio de Janeiro, a gente tem observado isso. Nacionalmente também, de forma mais macro, parece que houve até uma certa resposta positiva em relação a esse tarifaço. Então, os mercados já estão, de uma certa maneira, se reacomodando para absorver isso. Isso é motivo de bastante... um certo alívio, né? Para que a gente não pegue aí uma economia retrocedendo e gerando problemas que podem, de alguma maneira, puxar os índices do Rio de Janeiro para baixo. Mas hoje, do ponto de vista... E tem a taxa de empregabilidade e a taxa de desemprego, né? Que é exatamente a parte de demissão. Sim. Porque se você tem, por exemplo, uma taxa alta de desemprego, mas uma taxa alta de novos empregos gerados, a taxa de empregabilidade ela vai se manter relativamente estável. Sim. Mas não significa que a gente não tem uma taxa de desemprego alta. Sim. Significa que a gente está equilibrando isso com uma taxa de empregabilidade. Gente nova entrando no mercado e gente que está saindo. Mas isso imagino que seja um fator normal numa economia funcional. Mais ou menos. Depende um pouco da dinâmica da economia. Então, Sim. por exemplo, se você tem muitas pessoas sendo mandadas embora, isso vai retratar algum tipo de problema econômico, né? Ou de problema de um determinado setor que está, por alguma razão, tendo dificuldade de manter as pessoas contratadas, né? Manuel, vou pedir... Desculpa te interromper, a gente tem que ir para um pequeno intervalo, vou pedir para você completar no próximo bloco, tudo bem? Claro.
Então nós vamos para um pequeno intervalo aqui, em instantes a gente já volta, vamos entender como funciona na prática essa educação financeira que a gente veio falar também, na promoção de uma sociedade mais justa. Voltamos já já, fique por aí. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social. E se você chegou agora, hoje estamos conversando sobre o impacto social da educação financeira na população. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Manuel Vieira, secretário municipal de Trabalho e Renda. Participe dessa conversa, nosso ouvinte querido, mandando sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral no 3231-3567, 3231-3567, ou pelas nossas redes sociais e YouTube da Rádio Catedral, também pela Web TV Redentor, onde vocês podem assistir a nosso papo aqui, que está sendo transmitido pela Sintonia da Felicidade no 106.7, na Rádio Catedral. Manuel, voltando aqui para as nossas perguntas, você estava falando sobre uma relação que eu acabei achando, de certa forma, normal, que seria de desemprego e taxa de emprego. Pessoas que vão sendo demitidas e outras que vão entrando. E você estava terminando isso, queria que você fizesse essa correlação, terminasse essa explanação que você estava... Então, Felipe, o que a gente entende, né, é que os índices sozinhos, eles não vão explicar tudo. Eles são indicativos, né? São indicadores de alguma coisa que está acontecendo e a gente tem que olhar para o cenário como um todo para poder entender. O fato de você ter, por exemplo, uma alta taxa de desemprego, certo, sozinho ela não explica tudo. Sim. Ela pode simplesmente dizer que o mercado está muito dinâmico e aí é aquilo que a gente estava falando, muitas pessoas sendo contratadas, muitas pessoas sendo demitidas. O que num cenário de uma economia que de repente pegou no tranco, por assim dizer, pode acontecer. Até porque você vai ter muita demanda de contratação e muita avaliação se aquelas pessoas que estão entrando na tua empresa, elas conseguem dar conta do recado ou não. Sim. Então aí você vai ter um processo de seleção muito dinâmico. Né? Um giro muito rápido. Muito rápido. Agora, por outro lado, se você tem uma taxa de empregabilidade baixa, também não significa que o mercado esteja ruim se a taxa de desemprego estiver praticamente a zero. Sim. Então, significa que você está contratando pouco, mas você não está demitindo. Sim, então, significa que as pessoas estão se mantendo no trabalho. Perfeito. É uma questão de estabilidade econômica e de um cenário positivo econômico. Sim. Imagino até com empregos de maior qualidade nesse caso. Sim. Né? Mas aí, para a gente voltar para a nossa questão, para a nossa pauta, né, da educação financeira, eu queria saber, assim, uma pessoa, né, que tem educação financeira, que possui educação financeira, ela pode contribuir, como ela pode contribuir para o futuro da cidade, né? Quais os impactos de uma pessoa com esse conhecimento e que difunda esse tipo de conhecimento tem no desenvolvimento econômico e social da cidade? Olha, tudo quando a gente está falando de geração de dívida, a gente gera impacto na sociedade, na economia. Por quê? Porque você lança no mercado uma sinalização de que você se tornou um devedor, isso gera um passivo, e gera uma sinalização na economia de que aquele valor em algum momento vai ser pago. Só que isso, quando acontece de forma sistemática, com um número muito grande de pessoas... Quase endêmica aqui no Brasil. Endêmica, né? Isso é um problema muito grande. Inclusive é o chamado da bolha. A bolha é quando você tem uma dívida sobre dívida e por aí você vai e aquilo se desestrutura. Sim, sim. É o que chamam no mercado de alavancamento, né? A alavancagem. Quando você vai pegando dívida para outra dívida, mas aí em questão de empresa, para a empresa continuar funcionando. Até aí, a alavancagem ela pode ser utilizada sem necessariamente se transformar num problemaço. Sim. Agora, quando ela se transforma numa questão impagável, isso é um problemaço. E para as pessoas acaba acontecendo isso. É o que acontece. Porque quando a gente está falando de empresa, primeiro, quando a empresa entra em falência, né, isso não necessariamente vai impactar nos valores patrimoniais daquela pessoa. De repente, a empresa pode falir e o patrimônio daquela pessoa não ser alcançado. Tá? Agora, quando a gente está falando de uma pessoa que tem uma dívida que já está diretamente relacionada ao CPF dela, isso é inevitável, sim, é automático. É direto. Que é o que mais acontece, principalmente com a população de mais baixa renda. Né? Então, hoje, a questão da formação de profissionais na área de finanças ou até de uma certa educação financeira de uma forma um pouco mais horizontal, ela é importante para que as pessoas
aprendam a não se endividar. Esse é o Sim, primeiro sim. grande passo. Né? A falta desse conhecimento financeiro acaba prejudicando, especialmente jovens e adolescentes, eu imagino, né, nessa entrada no mercado de trabalho também. Né? Porque se ele já vem endividado, né, porque ele quis comprar o celular do momento, e aí ele veio sem renda nenhuma, pegou um dinheiro com a mãe, pegou dinheiro com o amigo e até com o banco, eventualmente, porque o cartão de crédito acaba chegando, isso atrapalha muito para ele entrar no mercado de trabalho, porque você entra já devendo, né? Com certeza. E isso atrapalha muito a vida da pessoa que passa a entender que viver endividado não tem outro jeito, é quase natural. Né? Então, as pessoas, essa questão da reeducação ou da educação financeira, ela é muito importante nesse sentido. Só que a gente vai além, né? Na questão do investidor de sucesso, a gente não quer apenas que a pessoa entenda como não se endividar. A gente quer que a pessoa entenda que ela tem condição de investir o recurso que ela tem, o dinheiro que ela tem, ainda que seja pouco, e que garantindo assim a rentabilidade desse dinheiro. Então, esse é o grande mote. E mais do que isso, que ela aprenda a fazer isso e possa vender esse serviço para outras pessoas que não tenham esse conhecimento. Certo. Então, esse curso, o curso que a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda está trazendo para a população carioca, ele tem esse duplo objetivo, né? Além também de buscar evitar que principalmente os mais jovens, mas não apenas eles, acabem adotando o sistema de apostas como uma forma de apostar na vida mesmo, né? Sim. Porque acaba que a aposta com dinheiro, muitas vezes no início que se tem, mas até a questão da dopamina, né? Porque você vai jogando e vai achando que vai ganhar mais e no início você ganha um pouquinho, ela vai te dando um estímulo positivo ali, até uma hora que você começa a achar que aquela dívida que você contraiu, ou melhor, aquele dinheiro que você não ganhou, você vai dobrar a aposta e aí vai conseguir, e você no final das contas a banca sempre ganha. Né? E o jovem, adolescente, até o adulto, vai ficar sem o dinheiro, efetivamente pagar uma conta, pagar carne, pagar feijão, né? E qual é o objetivo principal do curso, né? do investidor de sucesso? A ideia é que adolescentes e adultos além do conhecimento, eles não entrem nesse círculo vicioso dos jogos de aposta? Com certeza. A questão do investidor, ele tem uma característica que é muito singular, que, por exemplo, você não precisa ter formação para você poder entrar na bolsa e investir. E operar. Sim. Então, quer dizer, qualquer pessoa que tenha nível médio e que saiba, que tenha conhecimentos mínimos, mas eu gostaria de falar de máximos de finança, ela vai poder investir. Então, é uma profissão que a pessoa fazendo esse curso, ela já pode começar a trabalhar sem que haja nenhum obstáculo para isso. Certo. Então, é direto. Ela se transforma imediatamente no empreendedor, mesmo que ela não consiga emprego numa empresa que, de repente, se preocupe em analisar os seus próprios investimentos. Tem empresas que, por exemplo, trabalham exatamente pegando o próprio lucro e reinvestindo e garantindo e redistribuindo o lucro de modo a criar mais chances de não ter impacto com as oscilações do mercado. Sim. Então, esse profissional, ele tanto pode sair dali e oferecer seu serviço para empresas, para um conjunto de pessoas que queiram contratá-lo. Então, sai com as ferramentas necessárias para isso. E quem pode, Manuel, desculpa te interromper, mas assim, acho que já vem no próximo passo, talvez fosse o que você iria falar, quem pode participar? Qual é o que é preciso para se inscrever no Investidor de Sucesso? Só precisa de ter ensino médio, tá? E precisa de ter vontade de aprender sobre investimento. Você tinha colocado uma coisa que é muito importante da gente pontuar antes da gente passar para a próxima fase, né? O próximo bloco, é que hoje em dia a turma mais nova está totalmente fissurada em jogo. Sim. Jogo que antigamente na minha época era videogame. Sim, né? Eu sim. comecei com a Atari. minha também. Sim. Então, hoje em dia a galera tem isso no celular, Sim. no computador, em tudo quanto é canto, você tem um jogo. É o jogo do tigrinho, né? E o bet é um jogo. Sim. Então, o que acontece? As pessoas tiveram uma capacidade de criar
do meu ponto de vista, bastante cruel com a garotada, né? Apesar de ser engenhoso, acaba sendo cruel com quem é o... Com a pessoa mais vulnerável, porque a interface toda é uma interface de jogo. Sim. Então a pessoa parece estar entrando no jogo. Então aquilo é muito natural para criança, para adolescente. Criança, né? Para adolescente querer brincar com aquilo. Sim. Só que aquilo não é uma brincadeira. Então o curso ele também busca garantir para esses jovens mesmo, que para fazer o curso pode ser jovem, não precisa de ser maior de 18 anos. Pode ser adolescente, Pode então. ser. Tá. Desde que, obviamente, já tenha... Tem uma idade já inicial? tem O ensino médio completo. Tá. Então, é um jovem que está ali disponível para poder, né, disponível que eu digo já está habilitado para poder fazer o curso. Certo. Então, esse jovem ele já pode lançar a mão do curso como uma maneira de buscar investir, né, o recurso porque ao longo do curso isso já vai ser feito de maneira simulada. São quantas semanas ou meses? Como é isso que vai funciona? depender são vários tipos de módulos. Sim. A pessoa pode escolher, por exemplo, só trabalhar. A pessoa que trabalha sábado vai ter um módulo que vai poder trabalhar, então a duração varia um pouco. Mas o importante do curso é que essa pessoa ela faz uma simulação. Então, no final de um determinado módulo do curso, ela já sabe quanto que, a partir dos investimentos e da capacidade que ela teve de refletir sobre o próprio investimento, o quanto que ela foi capaz de gerar de renda. Então isso é muito interessante, porque a pessoa já sai dali com uma certa segurança da sua própria capacidade de garantir rentabilidade com determinado investimento. Perfeito, sem dúvida. Não. E assim, para a gente falar para esse público e até para os nossos ouvintes passarem também para esse público, dá para começar a investir mesmo com pouco dinheiro? Olha, esse que é o grande barato do curso, né? Que ele tem uma duração de... Acho que o máximo de tempo dele, dependendo da escolha da pessoa, acho que vai ter 3 meses de duração. Mas ele pode investir com R$10. Tá? Então isso daí para uma família que ganha um salário mínimo e que consegue ter uma capacidade pequena de guardar dinheiro, né, no final do mês. De não acabar todo. Né? Não acabar todo, ele ainda consegue ter a capacidade. Isso daí é o seguinte, isso que é o grande barato. A pessoa entender que se todo mês ela economizar R$10, investir esses R$10, ao longo de 3 meses ela não vai ter 30, ela vai ter mais de R$30. Então esse que é o grande barato do curso, de fazer isso pensando que depois de um certo tempo esse recurso ele vai poder ser utilizado para outras finalidades. Sim, senão ele vai apostar 10 no primeiro, vai apostar 10 no segundo, no terceiro vai tentar recuperar tudo até juntando um dinheiro que ele não tem com 20 e no final ele vai ficar com a dívida. Com uma dívida. Né? E como é que o curso ajuda a evitar? Vamos frisar essas questões que você estava falando, mas eu acho que é bom a gente reforçar, né? Armadilhas financeiras como aposta online e endividamento. O que o curso, nesse ponto, deixa claro para a pessoa que faz, sai e está apta ali a melhorar seu entendimento de... Consciência digital. Eu acho que hoje em dia a questão da interface, a questão dos estímulos, ela está muito relacionada a várias questões que a gente no dia a dia faz. Por exemplo, ligou uma pessoa com um número que você não conhece. Normalmente, a tendência de uma pessoa que tem consciência do uso do celular vai optar por não atender aquele número, né? A não ser que esteja esperando uma ligação de uma pessoa que não conhece. E com todas as suas precauções, né? Com toda a cautela. Para não dar nenhuma informação, aquelas coisas. Sim, né? Então, por exemplo, isso vai aumentar a capacidade de consciência dessa pessoa dentro do meio digital. Perfeito. Além disso, também vai garantir que essa pessoa possa, né, ensinar ou demonstrar para outras pessoas que é capaz de garantir rentabilidade através de meios mais, digamos assim, mais corretos, né? Sim. O fato do jogo não significa que ninguém pode ganhar, porque ou de repente alguma pessoa que está escutando a gente vai falar assim, não, mas eu ganhei. Sim. Né? Faz parte. É a loteria. A loteria. A pessoa pode ganhar ou pode perder. Sim. A questão não é... A gente não está, de maneira nenhuma, querendo fazer uma propaganda anti-jogo. Né? Antes que sejamos acusados disso. Sim. O que a gente está querendo garantir é que haja um mínimo de consciência para que a pessoa não passe a compreender de que o jogo é um investimento. Sim. Porque esse que é a grande armadilha. E é um investimento, eu imagino que assim, dos mais riscosos. Assim, você tem um risco enorme de não ganhar. Ter nenhum tipo de retorno.
Exatamente. E você pode jogar com dinheiro que você precisa pagar a conta, né? E aí que é, assim, eventualmente eu tenho um amigo que fala assim, não, você aposta o dinheiro do pão, o dinheiro da cachaça, o dinheiro... Sabe aquela... A cachaça, o pão são meras... Metáforas, né? Metáforas, mas assim, é um dinheiro que você ia gastar numa coisa que não era importante, que não era ali que você vai pagar a conta de luz, a conta d'água, né? A conta do gás, o leite comida, das crianças. Exatamente, porque aí você está colocando em risco o sustento da sua própria família. Né? Exatamente. Mas e depois você perde um pouco da conexão com isso. Sim. Porque, na verdade, tudo passa a ser, entre aspas, investimento dentro de um cenário que, na verdade, é aposta. Sim, então, sim. aquele dinheiro não vai ser recuperado, ainda que internamente a pessoa compreenda que, continuando a jogar, ela pode recuperar aquele dinheiro ou entende que vai recuperar o dinheiro. Sim. Então, esse é um mecanismo que é preocupante, principalmente... É uma ilusão, né? Uma ilusão, que é o jogo. Não o jogo de aposta. O jogo do game, Sim. Garotada chama de Fazendo game. É o game. Tipo assim, eu perdi aqui, mas no próximo jogo eu vou jogar melhor. Sim. Porque essa é a natureza da construção. Como se fosse possível para ela ter esse controle, que às vezes no game até é possível. Até tem. O cara melhora. E melhora. Ele vai jogando, até uma hora que ele passa da fase. Né? Mas no jogo de aposta não tem isso. Não é assim. Então, exatamente é isso que a gente busca, de alguma maneira, desconstruir, né? Porque a gente é preocupante o nível de endividamento, principalmente junto à turma mais nova, que não está começando a vida. Sim. Se você começa a vida, como você bem pontuou aí também, já endividado, o cenário fica ainda mais difícil mais para frente. Sim, sem dúvida. E como é que a gente avalia se o investimento é confiável, Manuel? Aí a gente entra no âmbito dos grandes especialistas, né? Eles vão fazer uma análise de mercado, uma análise de histórica daquele determinado tipo de investimento, para poder fazer uma análise de se ele é um investimento conservador ou se ele é um investimento mais audacioso, né? Sim. Então, as pessoas também podem fazer a opção de investir de forma mais conservadora, ou seja, aquilo que vai ter uma certa garantia maior de rentabilidade, mas também de uma rentabilidade menor, ou aqueles que vão partir para um investimento um pouco mais ousado e que tem um nível de risco associado maior. Sim. Então, os tipos de investimentos são os mais variados possíveis, né? O que vai estabelecer se é mais confiável ou não é a historicidade, né? Historicamente, se aquele determinado tipo de investimento já gerou mais prejuízo ou mais lucro. E você acha que nesse caso é importante a gente definir antes os objetivos do investimento? Eu acho que isso tem muito a ver com o tipo do investidor, né? E com o que o investidor está buscando. Tem pessoas que vão querer usar o investimento praticamente como se fosse uma caderneta de poupança. Então, a pessoa ela quer botar todo mês um pouquinho de dinheiro, porque lá daqui a 10 anos ela quer comprar uma casa, ou quer sair do aluguel, enfim, tem algum sonho na vida que ela quer fazer. Sim. Então ela vai tentar fazer dessa forma. E vai ter outra pessoa que já tem uma capacidade de garantir recurso maior, e aí é a pessoa que é mais arrojada que vai querer fazer um investimento de maior risco, porque o importante para ele é aumentar de forma mais curta, né, em menor tempo, a rentabilidade daquele determinado investimento. Isso vai variar. E a gente vai ensinar as duas coisas para as pessoas que vão estar no curso. Então, esse que é o bacana. A pessoa que vai fazer o curso, ela vai poder dar suporte, né, assistência para o pequeno investidor, tá, aquele que quer investir um pouco, quanto para o grande investidor. Sim. Porque aí, às vezes, assim, porque muita gente eu imagino assim, que vai sair do curso querendo poupar, né, querendo ter o perfil mais conservador, no sentido de ter um patrimônio, né, e daquele patrimônio gerar um pouco mais de patrimônio, e o outro que vai querer construir, enfim, dobrar o dinheiro, triplicar o dinheiro, quadruplicar o dinheiro e aprender a jogar com o dinheiro no sentido melhor da palavra. No sentido positivo, no sentido, digamos assim, mais consciente dos riscos que ele está tendo. Sim. E esse que é a importância, né? Quando você vai fazer um investimento de risco, você sabe que aquele investimento ele tem uma chance de dar errado. Claro. Né? Claro. Mas de qualquer forma, quando você... Por exemplo, você coloca o dinheiro na caderneta de poupança, a possibilidade de... Você está juntando e está deixando de ter rendimento efetivo. Mas, de qualquer forma, a pessoa está juntando algum dinheiro. É melhor do que a pessoa que vai apostar. Claro, por exemplo, sem né? dúvida. Aquela que vai torrar o dinheiro em aposta, ou em bebida, ou em qualquer outro tipo de coisa que não vai trazer para ela um futuro melhor. Né?
Então, acho que nesse ponto a gente tem que maturar a sociedade, né, como um todo, e nesses cursos eu acho que são essenciais para a gente trabalhar isso, para que a sociedade vá evoluindo no sentido da gente não perder a conexão com a nossa realidade vivida, de cotidiano. Porque se a gente perde essa conexão, a gente acaba indo para investimentos ou até mesmo jogos de azar, e aí a coisa vai se perder completamente. Você vai até mesmo pegar dinheiro emprestado com a agiota, enfim. Aí é a bola de neve nefasta que a pessoa acaba entrando e dificilmente vai conseguir sair. Sem dúvida, Manuel. Vamos para o nosso segundo intervalo, terceiro bloco. Daqui a pouco a gente volta. Vai ter mais sobre o impacto social da educação financeira na vida das pessoas aqui do município de Janeiro. Não sai daí. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Voltamos com o nosso último bloco hoje, conversando sobre educação financeira e inclusão social com Manuel Vieira, secretário municipal de Trabalho e Renda. Manuel, vou começar perguntando logo sobre a questão do endividamento. Como é que está o endividamento no município do Rio? Você tem alguma coisa para nos falar sobre isso? Olha, o endividamento das pessoas, né, no Rio de Janeiro, no país, ele está muito associado à questão de como a pessoa cuida do próprio dinheiro, né? Então, é muito curioso, porque quando a gente teve a crise, né, lá para 2014, 2015, e logo depois a gente teve o surgimento dos MEIs, né, que é o microempreendedor individual. A gente teve uma leva de pessoas que estavam saindo dos seus trabalhos como seletistas e estavam entrando no mundo do empreendedorismo, e isso foi considerado como se fosse um primeiro degrau para aquela pessoa que não teria muita condição de abrir uma empresa, né, nos moldes antigos, né, de empresa. E aí, abrindo o MEI, essa pessoa ela teria como emitir nota, teria como ser contratada por outras empresas para poder empreender. Isso, em determinados cenários, foi entendido como um fator bastante positivo para a economia. Sim. Mas, por outro lado, as pessoas que acabaram abrindo o MEI, elas não tiveram muito acesso a uma educação financeira e também uma educação empresarial. E muitas não associaram que a abertura de MEI condicionava ao pagamento sistemático de um imposto. Sim. E essas pessoas não pagavam esses impostos, né? Então, isso virou, em várias situações, uma bola de neve, onde a pessoa, ao invés de empreender, ela acabou criando um mecanismo de autoendividamento, porque ela não paga o imposto, Sim. aquele imposto entra como uma dívida, vai acumulando e essa dívida vira, de fato, uma bola de neve. Um outro problema grave dos MEIs é porque muita gente abre MEI para poder ter desconto no plano de saúde. Sim. E também ignora solenemente que aquilo vai gerar uma dívida caso ela não pague os impostos relacionados à abertura do MEI. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas, isso daí quando a gente tem as salas do empreendedor em parceria com o Sebrae, aliás, um abraço a todos os nossos amigos do Sebrae, e essas salas, elas refletem muito isso, a maior parte dos nossos atendimentos, mas assim, 50%, 60% tranquilamente, é de pessoas que vêm buscando orientação em relação à dívida e parcelamento. Então, é um problema bastante grave, essa questão do endividamento por conta da abertura dos MEIs. Então, é parcelamento dessas dívidas sob imposto que eles contraíram sendo MEIs. Isso. E ainda tem um problema ainda maior, né? Porque a pessoa só pode começar a parcelar a dívida depois de mais de 12 meses devendo a dívida. Sim. Então, é uma coisa até que a gente encaminhou através do mandato do deputado federal Áureo Ribeiro, uma proposta, um projeto de lei para que isso seja reduzido para pelo menos 6 meses. Certo. Porque se aí trava chega um momento que ele não tem condição de pagamento. Exatamente. Em um ano acaba que o valor do não pagamento, da inadimplência dele, vai travar ele para poder regularizar. Exatamente. Entendi. Né? Vai criar dificuldade. Né? Para a gente poder determinar se vai parar ou não é difícil, mas vai gerar uma dificuldade para a pessoa. Né? E aí a gente precisa encurtar esse prazo e bloquear o CNPJ, porque se essa pessoa já está 6 meses devendo
e não está movimentando aquela conta, algum problema de fato está acontecendo. Então, manter essa dívida rolada só vai criar uma sinalização para o governo de que existe um passivo a ser recebido em algum momento, que para o governo também é ruim, porque isso entra como valores a serem recebidos, né? Sim. E para a pessoa também, porque ela não vai conseguir efetivamente pagar essa dívida e, enfim, também não vai conseguir parcelar essa dívida em menos de um ano. Então, hoje, as pessoas acabam tendo uma certa resistência para poder abrir o MEI, porque sabem que isso pode gerar uma dívida para ela mais para frente. E agora falar uma questão mais aberta, que é a cultura consumista atual, né? Ela contribui de forma negativa para a sociedade? O que você acha em relação a isso? Claro que sim. Hoje em dia, cada vez mais, eu acho que o cidadão ele precisa de entender o que ele consome, como ele consome, desde a roupa que a gente veste, aos alimentos que a gente escolhe consumir, a gente precisa de ter muita consciência sobre isso tudo, né? Até porque quanto mais a gente consome, além da questão de lixo, de produção de problemas gerados para o meio ambiente, a gente também está diminuindo o nosso próprio patrimônio, porque se a gente está consumindo coisas que são irrelevantes, a gente tem mais produto sendo jogado fora, né? E o nosso patrimônio acaba sendo prejudicado, porque ao invés da gente estar acumulando capital, que é a base do capitalismo, sim, né? Sim. Aqui sem entrar no mérito se ele é de um lado ou de outro. Se ele não se ele é mas alavancado. O sistema que a gente hoje vive é o capitalismo e ele se baseia no acúmulo de capital. A partir do momento que você não tem condição de fazer isso, você, no âmbito desse próprio sistema, você resta prejudicado. Sim, e você fica consumindo de forma compulsiva, né? Mesmo que é parecido com o jogo, né? Como a gente estava falando antes, assim, você vai com aposta, né? Com jogo, com aposta. Sim. E com consumo. Hoje estava vendo um aplicativo desse, fui comprar eu consumista que sou, fui comprar um negocinho da China desses, num aplicativo. Acho que era Temu, enfim, não vem a caso, se é Shein, se é Temu. Mas de qualquer forma, assim, o funcionamento do mecanismo do aplicativo, de roletas que você joga e ganha desconto e quer jogar de novo para ver se o seu desconto aumenta, para ver se o frete fica grátis. Então, o próprio aplicativo de venda, que seria que a gente está acostumado, qualquer é um jogo. Varejista, é um jogo que está ali te estimulando a ficar mais. E eu queria comprar uma besteira e acabei comprando outra, né? Enfim, e o consumismo vai tomando conta da gente. Com certeza. Né? Enfim. Tem algumas outras perguntas, mas assim, eu queria que você desse... A gente está se encaminhando para o final do programa, hoje a gente tem esse bloco o nosso menor. Eu queria que você fizesse suas considerações em relação ao trabalho da Secretaria, né? E também uma mensagem para a população do Rio de Janeiro em relação a isso que a gente está falando, sobre a questão dos cursos, sobre investimento, sobre endividamento. Eu abro o microfone, Manuel, para você fazer essas considerações. Felipe, uma coisa que eu queria levar assim, para as pessoas que estão nos escutando agora é qualificação. Se qualifiquem. Não parta do princípio que achar trabalho, buscar um emprego é um desafio que deve ser percorrido sem antes de você buscar qualificação. Sim. Os empregos estão cada vez mais concorridos, as pessoas estão cada vez buscando se qualificar melhor para poder alcançar os melhores empregos. Então, uma coisa que a gente precisa de estimular nos jovens é exatamente a qualificação. E esses jogos acabam, inclusive, atrapalhando muito isso, porque o tempo que a pessoa está dedicando para o jogo, ela podia estar dedicando para o ensino, para a educação, para a qualificação. Então, principalmente para os jovens que estão nos escutando agora, busquem se qualificar. Hoje em dia, se qualificar, principalmente no mundo virtual, é muito fácil. Tem uma quantidade muito robusta de cursos gratuitos de primeira qualidade, né? A gente entende que o curso à distância ele tem uma perda em relação ao curso presencial, Sim. Mas a gente consegue encontrar na rede cursos gratuitos à distância de qualidade. Por exemplo, a Escola do Trabalhador 4.0 do Ministério do Trabalho. Sim. É muito bom, é muito boa a escola. Tem mais de 160 cursos gratuitos. Curso de IA, de inteligência artificial. Então, que é uma coisa que hoje em dia também está revolucionando o mercado e que atrai principalmente os mais jovens, né? Então, é isso. Busquem se qualificar.
utilizem os serviços da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda através do Instagram, do nosso Instagram, que é o @trabalho.rio. Lá vocês vão encontrar na nossa Linktree, que é um nome bonito, né? Sim. É a nossa árvore, aqui tem um link que você acessa logo embaixo do canto esquerdo superior. Ali você vai encontrar um link que, ao clicar, você vai acessar uma plataforma com uma série de serviços. Fica ali na bio do Instagram. Na bio da do Secretaria. Instagram, do nosso Instagram. Tá, legal. Aí clicando ali, você vai acessar a nossa plataforma. Tem todos os cursos que nós oferecemos. Tem os cursos que estão com inscrições abertas. Tem o acesso direto para essa Escola do Trabalhador 4.0, que é uma parceria que a gente está consagrando com o Ministério do Trabalho. Enfim, praticamente todos os nossos serviços estão ali disponíveis para facilitar o acesso para a população carioca. Então, e principalmente na qualificação, usem e abusem da nossa plataforma para que vocês possam se qualificar cada vez mais e facilitar o processo de ingresso do mundo do trabalho. Então fica a dica aí para todos os nossos ouvintes, né? Quem precisa, quem não precisa, fala para quem você acha que está precisando, mas nós temos esse serviço aí disponível para a população através da Secretaria de Trabalho e Renda, através do nosso presidente, do nosso secretário aqui, Manuel. Muito obrigado, Manuel, pela sua presença. Engrandece muito e esclarece muito a população, né? Então, assim, a gente está sempre aberto e retorne aqui mais vezes para a gente falar sobre isso e também sobre os outros projetos da Secretaria de Trabalho e Renda. Né? Eu vi que tem vários interessantes, vi que tem no Observatório também, tem coisa muito legal lá, né? No Observatório, no Planetário, né? Enfim. E agradecer também aos nossos ouvintes que estiveram aqui com a gente, curtiram esse bate-papo, pedir para eles seguirem a Vox Populi e o Vox Populi Social nas redes da Rádio Catedral FM, no 106.7. Estamos no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas de áudio. E lá também você pode conferir nossos programas anteriores, inclusive esse aqui que foi gravado e que vai passar daqui a pouco no ao vivo, na quarta-feira, né, numa das nossas quartas-feiras. E depois vai ficar lá gravado no nosso canal do YouTube. Então nos vemos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Vox Populi Social.